Oi pessoal, sou o professor Leomar Saraiva. Se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para você receber novos vídeos sobre matemática. Vou falar sobre fração. Como é que nós representamos uma fração? Nós representamos por um traço, onde em cima nós temos um valor qualquer e embaixo nós temos um outro valor, onde o B, que é o valor de baixo, ele tem que ser diferente de zero. Porque a fração é você pegar um todo e dividir em várias partes. E você não pode dividir por zero, porque não existe divisão por zero. E esse número de cima, ele é chamado numerador. E o número de baixo é chamado denominador. Então, a fração é representada por um número qualquer, dividido por outro número, sendo que esse número de baixo tem que ser diferente de zero, tem que ser maior do que zero. O número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Vamos ver dois tipos de frações. A fração própria e imprópria. A fração própria, o numerador, ele é menor do que o denominador. Na fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Então você pode observar a diferença entre a própria e a imprópria, que o número de cima da própria é menor do que o número de baixo, e o da imprópria, o número de cima é maior do que o número de baixo. E a diferença entre uma e outra é só você observar o numerador. Na própria, o numerador é menor, na imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Então esses são os dois tipos de frações. Mas existem vários tipos de frações. Eu estou dando aqui um exemplo de dois tipos de frações, que é a própria e a imprópria. Frações equivalentes. Para me encontrar uma fração equivalente a outra fração, basta encontrar os múltiplos dessa fração. Mas antes eu vou fazer o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa em 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito, que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Agora eu vou pegar uma fração qualquer. Então eu vou pegar aqui o múltiplo de 3 sobre 2. Os múltiplos de 3 sobre 2 será frações equivalentes a 3 sobre 2. Então aqui eu multiplicando o numerador, que é o número de cima, pelo do zero, e o denominador, que é o número de baixo, pelo zero. Então, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, 3 sobre 2 vezes zero dá zero. E qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 3 sobre 2 vezes 1 vai dar 3 sobre 2. Agora vamos multiplicar 3 sobre 2 por 2. Multiplicando o numerador, 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Multiplicando de novo, 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 4 é 8. Então, parando por aqui, também nós temos um conjunto infinito. Então, o conjunto dos múltiplos de uma fração qualquer também é infinito. Então, todos esses valores que nós encontramos aqui são frações equivalentes a 3 sobre 2.
Agora, como nós podemos verificar se essas frações aqui realmente são equivalentes a essa fração? Então, fração equivalente são as frações que possuem o resultado da divisão igual. Então, se eu dividir 3 por 2 vai dar um valor que vai ser igual ao mesmo valor que eu dividi 6 por 4. Também vai dar um valor. 9 por 6 dá um valor. 12 dividido por 8 dá um valor. E o valor de todas elas serão o mesmo valor, ou seja, serão iguais. Então vamos dividir o primeiro aqui, 3 sobre 2. Dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 dá 1. 1 não dá para dividir por 2, acrescenta 0. E uma vírgula. Então vai ficar 10 dividido por 2, que vai dar 5. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10, 0. Agora, vamos dividir 6 por 4. 6 por 4. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 6 menos 4 dá 2. Acrescenta 0, vírgula. 20 dividido por 4 vai dar 5. 4 vezes 5 é 20. E 20 menos 20, 0. Se eu fizer o mesmo processo para os outros dois, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado, 1,5. Então eu vou dividir aqui 9 por 6. 9 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes 6 é 6. 9 menos 6 é 3. Acrescenta 0, vírgula. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então você pode observar que a fração 3 dividido por 2 deu 1,5. 6 dividido por 4 deu 1,5. 9 dividido por 6 dá 1,5. Ou seja, se eu continuasse pegando essa fração e multiplicando por vários números naturais, ia dar várias frações aqui, que é um conjunto infinito, e todas as frações desse conjunto, que são múltiplos de 3 sobre 2, daria o mesmo resultado, 1,5. Ou seja, todas elas seriam equivalentes a 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é equivalente a 3 sobre 2. 6 sobre 4 é equivalente a 3 sobre 2. 9 sobre 6 é equivalente a 3 sobre 2. 12 sobre 8 é equivalente a 3 sobre 2. Então, essa é uma forma de você verificar se elas são equivalentes. Quando você pega o numerador, divide pelo denominador e todas elas darão o mesmo resultado. Mas nós temos outra forma de verificar também se elas são equivalentes. Outra forma de você verificar se uma fração é equivalente a outra é você fazer uma igualdade e multiplicar os meios pelos extremos. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Letra A, 4 sobre 2 igual a 8 sobre 4. E vou fazer aqui a multiplicação dos meios pelos extremos. Vou multiplicar os meios pelos extremos. Se der uma igualdade, é porque essas duas frações elas são equivalentes. Então eu multiplicando 2 vezes 8, 2 vezes 8 é igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4. Então fazendo essa multiplicação, 2 vezes 8 dá 16. 4 vezes 4, 16. Então observa que deu uma igualdade. Então se der a igualdade é porque essas duas frações elas são que equivalentes. Vamos ver mais um exemplo. Letra B. Vou pegar aqui uma fração 18 sobre 4 é igual a 9 sobre 2. 18 sobre 4 é igual a 9 sobre 2. Então vamos multiplicar os meios pelos extremos. Então multiplicando o meio pelos extremos, eu tenho 4 vezes 9. 4 vezes 9, que vai ser igual a 2 vezes 18. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 18,
36. Deu uma igualdade. Então, essas duas frações, elas são equivalentes. Porque a multiplicação dos meios pelos extremos deu uma igualdade. Então, verificando aqui, ó, 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 18, 36. Então, essas duas frações, uma é equivalente à outra. Essas duas frações, uma é equivalente à outra. Essa é uma outra forma de você verificar se essas frações elas são equivalentes. Uma equivalente à outra. Agora vamos falar sobre simplificação de fração. O que é uma simplificação de fração? É você pegar uma fração qualquer e simplificar ela de forma que ela fique em uma forma irredutível. Ou seja, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, como exemplo, pegando aqui letra A, vou pegar a fração 36 sobre 48. A fração 36 sobre 48, eu vou simplificar ela. Como é que você simplifica uma fração? Você vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque 36 é divisível por 2 e 48 é divisível por 2. Então, dividindo isso, 36 por 2 vai dar 18. 48 dividido por 2 vai dar 24. Observa que 18 e 24 ainda dá para simplificar. Então, eu vou continuar simplificando até chegar na forma irredutível. Então, eu vou dividir por 2 em cima de novo. Por 2 embaixo. Então, nós temos agora 18 dividido por 2 vai dar 9. 24 dividido por 2 dá 12. E ainda dá para simplificar. Só que não é possível mais simplificar por 2. Porque o 12 é divisível por 2, mas o 9 não é divisível por 2. Então, eu vou dividir agora por 3. Em cima e embaixo. Como eu estou falando, só pode simplificar uma fração se ela é divisível em cima e embaixo pelo mesmo valor. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então chegamos na forma irredutível. Quando nós chegarmos na forma irredutível, não há mais possibilidade de você simplificar a fração. Então, essa fração 36 sobre 48, se você dividir 36 por 48, vai ser o mesmo valor da fração 3 dividido por 4. Então, você vai simplificando até não ser mais possível simplificar. Se eu pegar, por exemplo, 3 dividido por 4, pegar aqui 3 e dividir por 4, 3 não dá para dividir por 4, então eu vou acrescentar 0, 0 e vírgula. E aí eu tenho 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 7, né? 4 vezes 7 vai dar 28. Então 30 menos 28 vai dar 2. Acrescenta 2, não dá mais para dividir por 4, eu vou acrescentar 0. Aí vai ficar 20 dividido por 4, 20 dividido por 4 vai dar 5. 4 vezes 5 é 20. E 20 menos 20, 0. Então deu 0,75. Se você for dividir 36 por 48, também vai dar 0,75, tá? Então todas essas frações aqui, 36 por 48, 18 por 24, 9 por 12 e 3 por 4 vai dar o mesmo resultado. Então todas elas são equivalentes, uma é equivalente à outra. Então essa é a forma de você simplificar uma fração.
é você pegar o numerador e o denominador e dividir pelo mesmo valor, em cima e embaixo. É dessa forma que você simplifica uma fração. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.